Amém. Antes de mais nada, eu só quero aqui fazer umas rápidas considerações aqui. O irmão Emerson envia saudações para todos os amados irmãos. Amém? Pediu para entregar saudações para os irmãos aí de Cardoso Moreira. O irmão Vicente também, sabendo que nós estávamos aqui, pediu para entregar saudações para todos os irmãos. E eu também, da minha parte, quero aqui saudar aqui alguns irmãos. São tantos, né? Todas as famílias que nos acompanham, que estudam juntamente conosco. Mas tem alguns irmãos também, não somente aqui do Brasil, mas também nos países aí, há outros países que falam português, né? Então, ali na África nós temos alguns irmãos, pelo menos ali em Moçambique e Angola. Amém. Quero saudar aqui o irmão Pedro Alberto de Angola, que diz que tem nos acompanhado e sempre está conosco estudando, juntamente a doutrina. É um admirador aí do nosso trabalho, tem estudado também as literaturas do Moliveira, tem aprendido muito com esses estudos. Ele é de Angola. Tem também o pastor Charles, lá de Moçambique, que disse: irmão Diógenes, gosto muito do irmão e aprecio muito os seus estudos. Nesse mês de abril, na Páscoa, ele disse que batizou 9 almas lá no nome do Senhor Jesus Cristo, mandou as fotos para mim. E ele disse que também acompanha conosco, né, os estudos, as transmissões. E nós ficamos muito felizes, ficamos muito contentes por, de alguma forma, ainda que com bastante limitação, nós podemos aqui ajudar alguns irmãos, alguns ministros, pastores. São vários pastores também nos acompanham, né? Quero entregar saudações para o pastor Marcos Dias, que esses dias também conversou comigo, né, entregou para mim um arquivo que ele elaborou, de mais de 300 páginas sobre a deidade. Pastor Marcos, eu não lembro agora qual é o seu ministério, mas é um irmão bastante conhecido. Ele confidenciou para mim que, a princípio, ele estudou alguns artigos para tentar contestar o que estamos ministrando e estudando, mas ele disse que, a princípio, pensava que o que estávamos fazendo, ou ministrando, estava causando mal. Mas quando ele resolveu estudar, ele viu que tudo que estamos aqui ministrando era a Bíblia pura, né? Foi assim que ele falou. Então, ele disse que estava estudando, a princípio, para tentar contestar e escrever um artigo, algum estudo para contestar o que estamos ministrando. Mas ele disse que não pôde encontrar nada e desistiu, e ao invés desse trabalho, resolveu fazer um trabalho diferente, né? Escreveu um estudo sobre a deidade, mas dizendo que o foco seria mais para ajudar aos irmãos denominacionais, para ter um entendimento correto da deidade à luz da mensagem desse dia. Eu quero aqui também compartilhar com os irmãos uma vitória que a família Najib teve ali em Belém, desde quando visitei aquela família, quando estivemos lá no ano passado. Eu acompanhei de perto a aflição que eles estavam passando em virtude de um dos seus filhos, o irmão Elias, se encontrar preso numa carceragem de São Paulo, e nessa semana, se não me engano, ele nos deu a informação de que o seu filho já foi solto, já está liberto, e eu creio que era só questão de dias ali para fazer uma logística e já estar de volta à sua família. Então, desde aquele dia aqueles dias que estivemos com eles, eu acompanhei, como eu disse, e orei, e eu senti que não ia demorar muito para que o irmão Elias estivesse de volta ao lar com a sua família. Então, agradecemos a Deus por essa vitória, por ter respondido às nossas orações, e sem dúvida uma família temente a Deus, que busca estar presente, ou antes busca a sua presença, e tem também nos acompanhado, tem estudado a doutrina de Cristo. Também quero passar uma notícia que não é muito boa, não é o tipo de notícia que eu gostaria de passar, mas o irmão Manuel, o esposo da irmã Maria, estava convalescente até o dia que eu estive lá, na sexta-feira passada, em Viamão. Visitei ele no hospital, e ele estava com problemas sérios no coração, e fizemos um culto na sexta-feira, e na segunda-feira ele veio a falecer. Quando fiz a visita a ele estava com vários problemas, teve um AVC, não podia sequer falar, mas ele ouvia e entendia muito bem.
E eu fiz uma oração por ele. Eu lembro que antes eu perguntei, irmão Manuel, você quer ir para casa? E ele acenou 2 vezes. Eu perguntei 2 vezes, você quer ir para casa? Sim. E nós oramos. Oramos, intercedi ali, para que o Senhor Jesus escolhesse o melhor lar para ele. Qual era o melhor lar que ele queria que o seu filho fosse? Havia o lar terreno, que era o que a família queria, mas se Deus quisesse recolhê-lo, então esse era o lar que ele queria. Nós entendemos que essa foi a melhor forma, né? Então a irmã Maria, embora esteja de luto pela perda do seu marido, ela está muito firme e contente, de uma certa forma, por saber que o seu esposo partiu conhecendo essa doutrina, conhecendo esta mensagem, né? Nós o batizamos, creio que uns 2 anos atrás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em todos os cultos que tivemos lá, estava sempre atento, estudando conosco, e era muito fervoroso. Apesar das suas limitações, ele gostava, tinha muito prazer. Então, que Deus esteja com ele e que Deus esteja também com a sua família nesse momento, e que possa haver um consolo do Espírito Santo sobre todos, mas consciente disso, de que é mais uma alma que foi salva, que foi resgatada, e que com certeza no seu devido tempo receberá a coroa de glória junto com todos os santos vencedores, os escolhidos. Amém, queridos? Esse estudo que eu quero passar para os irmãos hoje é um estudo bem privado, porque é só para nós aqui mesmos que estuda a doutrina da mensagem, né? Então eu quero aqui ler alguma coisa do irmão Branham, alguma coisa do irmão Oliveira. Quero tratar aqui alguma coisa breve sobre arminianismo, sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, várias coisas voltadas a esse tema, e eu talvez, é muito provável, não vou expor tudo que está aqui nas anotações no dia de hoje. É muito provável que amanhã eu ainda dê continuidade a esse estudo. Eu pedi para os irmãos abrirem em suas Bíblias Romanos 8, então eu quero fazer a leitura a partir do versículo 28. Vamos nos colocar de pé, por favor? Em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Vamos ler Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, estamos contentes, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome para ouvir mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor revele esta palavra para nós e que ela sirva de consolo para nós que estamos aqui, para aqueles que nos ouvem, que acompanham ou que estarão depois participando, ouvindo uma gravação, um vídeo. Que Tu possa ajudar os Teus filhos nesse instante, Senhor, dando um pouco mais de esclarecimento acerca da Tua Palavra, para que aos nossos olhos, sendo iluminados pela Tua Palavra, possamos Te ver e Te contemplar e adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Esse é o desejo que nós temos, Senhor, de ser outra vez, mais uma vez aqui, Senhor, edificados e fundamentados nas Tuas verdades, que é o que nos dá força, que é o que nos reanima, que é o que faz com que nossa fé progrida, cresça e aumente mais, Senhor. É tendo conhecimento de Ti, que o Teu Santo Espírito, que é a unção que está na Tua Palavra, possa ungir agora os meus lábios e ungir os ouvidos dos Teus filhos que ouvirão a Tua Palavra, para compreendê-la e para recebê-la em seus corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos.
Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele disse que Deus predestinou para a salvação aqueles que ele, Deus, havia conhecido desde antemão, desde antes da fundação do mundo. Deus, ele conheceu cada filho seu, e à medida que os seus filhos vieram à terra, no tempo oportuno, Deus concedeu a eles o seu chamado para que eles reconhecessem qual era a sua vocação e para que eles, a partir daquele momento, não vivessem mais para si, mas sim para aquele Cordeiro que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, a eleição de Deus não tem absolutamente nada a ver com o livre-arbítrio do eleito ou com a vontade do homem. Mas isso é um propósito que foi determinado por Deus desde antes dos tempos eternos, segundo o conselho e o beneplácito da sua boa vontade. Então, para aqueles que entendem sobre o significado do livre-arbítrio, nós já ministramos alguns estudos sobre isso. Nós vamos apenas aqui ler algumas notas do irmão Brana, do irmão Oliveira, sobre esse tema. Não há necessidade de nós nos aprofundar. Se alguém ainda não tem conhecimento, nós temos aí disponível pelo menos 2 estudos onde tratamos sobre esse tema do livre-arbítrio, sobre esse conceito filosófico. E eu acredito que os irmãos que estão aqui, ou alguns que estamos acompanhando, já devem ter estudado isso, já devem estar a par do que propomos, do que mostramos. Então, para aqueles que estão inteirados desse assunto, devem saber que uma das coisas que estão incluídas nessa definição filosófica do livre-arbítrio é o entendimento de alguns de que aquele que possui livre-arbítrio, ele detém o destino em suas mãos. Portanto, seria o próprio pecador quem determinaria o seu destino. E todos que defendem este livre-arbítrio têm que concordar com essa definição. Inclusive, muitos usam certos clichês que são muito bem conhecidos, do tipo, o futuro não está escrito. Recentemente eu vi o doutor juiz Sérgio Moro mencionar isso lá no Fórum da Liberdade, que ocorreu ainda esse mês, em Porto Alegre. Ele mencionou, citou isso, porque é uma coisa muito comum, as pessoas citam essa coisa. Nada está escrito. Mas, à luz das Escrituras, nós entendemos que isso é um sofisma filosófico. Porque se a palavra que acabamos de ler diz que Deus, por antemão, viu, é porque Ele sabe o que iria acontecer. E é porque tudo já está determinado, e por Ele, e o destino também já está definido, já está traçado. Mas aqueles que defendem o livre-arbítrio dizem essas coisas. Não, nada está escrito, o destino está nas minhas mãos, eu vou definir, eu que vou escrever. Então, quando nós confrontamos essas coisas, esses clichês, com as Escrituras, nós entendemos que isso não está correto. O nosso destino, ele não é determinado por nós. E o próprio Lombana disse que o nosso destino não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Amém? Ele disse isso na mensagem A Grande Luz Resplandecente, de 57. Mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos. E Ele ordenou que fosse assim. E não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Por que isso? Porque Ele já viu tudo por presciência, por antecipação. Até a semente da serpente, que é uma coisa que Deus não planejou, porque não foi Ele que criou essa semente, Ele viu de antemão. Mesmo que a semente tenha vindo depois que a criação já tinha sido feita, isso não interrompeu o programa de Deus. Opa, o que é isso? Vou ter que criar um plano B agora. Não existe plano B, plano C, só existe um único plano, como eu sempre digo, um plano A. Nada pode interromper, diz uma humana, o programa de Deus. Então, quando aqui o profeta diz para você, nós não temos o nosso destino nas mãos, em outras palavras, o profeta aqui está dizendo para você, o teu destino não é escolha tua, mas é escolha de Deus. Amém. Então, dizer que não está em nossas mãos
significa que nós não temos controle disso. Nós não podemos determinar por nossa própria vontade e nem sequer antever o que e como será. Embora tudo já esteja determinado, estabelecido, né, decidido. A predestinação, então, é um programa de Deus e não do homem. Não é o homem que determina, não é o homem que programa, não é o homem que escreve. É Deus que escreve, é Deus que predetermina, é Deus que destina. Então, Deus, ele já determinou aqueles que terão a marca do seu destino, seja para o céu ou para o inferno. Mamana disse isso. Mensagem que não temos traduzida. A marca da besta de 56. Agora, uma marca, a Bíblia fala que a marca da besta seria conhecida pela mão ou pela cabeça. Eu tenho ouvido isso ser dito de muitas maneiras diferentes. Que a tatuagem é um sinal em sua mão, um sinal em sua cabeça. Agora, eu não creio que isso esteja correto com as Escrituras. Haverá um grupo de pessoas que será marcado para o destino no inferno. E haverá pessoas marcadas pelo seu destino eterno no céu. E essas duas marcas correm lado a lado. Em outras palavras, o que o Mamana aqui está dizendo essas pessoas que têm seus destinos, muitas vezes estão juntas, estão lado a lado. Né? Então, antes da serpente incluir a sua própria semente na criação de Deus, né? Como eu disse, Deus, por antecipação, ele já sabia que isso iria acontecer. Né? Mas antes que a serpente fizesse isso, havia até então somente uma semente, a que Deus colocou, a semente que Deus plantou, que era lá aquele casal que estava lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Mas, como eu disse, por presciência, Deus ele viu, bem antes de tudo, né? Antes mesmo de colocar aquele casal no Éden, que a serpente um dia também iria imiscuir ou tentar interromper essa criação de Deus. Né? Então, ele viu por antecipação aqueles que viriam e que não fariam parte da sua raça, por nunca sequer em nenhum momento ter estado nele, seja como atributo ou mesmo como uma representação no Cordeiro. Jesus certa vez disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então tem uma semente, tem uma planta que é do Pai, ele plantou, mas o Filho disse, há uma semente que está aí, há uma planta que foi plantada, mas ele disse, não foi meu Pai que plantou, e ele vai arrancá-la. Então veja, existem aqueles que habitam sobre a terra, mas que não estão aqui como a semente eleita de Deus, mas é a descendência ímpia do maligno e que não possui uma representação desde antes da fundação do mundo. Portanto, a eleição de Deus, ela consiste justamente nessa representação, né? Que todos os filhos de Deus já possuíam lá em Cristo. Quando Deus contemplou o seu Cristo, ele estava contemplando também toda a semente eleita ali, porque todos nós somos Cristos. Todos nós somos semelhantes a Cristo. Nós somos cristãos. Cristãos quer dizer semelhante a Cristo. Porque temos as marcas dele, temos o caráter dele, temos a unção dele, temos o Espírito dele, temos a fé que é dele. Então, quando o Pai contemplou o seu Filho lá, ele estava em tipo ali vendo todos nós. Toda a sua raça eleita. Toda a sua família estava lá. Então, todos que fariam parte dessa família divina, dessa raça eleita de Deus, Deus o contemplou ali na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que embora ali tivesse uma pré-existência, esses filhos, não tendo uma pré-existência, estavam ali representados no seu Filho Jesus Cristo. Então, nós temos uma representação por ter estado na mente de Deus como gene seu da sua palavra, como atributos seus, e também depois por manifestar cada um no seu devido tempo aqui na terra, exatamente essa mesma semente, essa mesma palavra. Então, todos aqueles que Deus conheceu de antemão, por causa dessa genética divina, por causa dessa representação, Deus colocou o nome de cada um dos seus filhos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. E a semente da serpente, queridos, ela não possui tal representação. Ela não é como Cristo, não é cristão, não é Cristo. Né?
Deus contemplou a sua igreja, Cristo. Mas a semente da serpente, que não é Cristo, ele não a contemplou, porque não é uma semente dele. Então, essa semente ela não possui uma representação. Então, Deus não os reconhece como seus filhos. O que significa que, antes de cada um vir à existência, os seus destinos também já estavam traçados e determinados. Porque, da mesma maneira que é impossível que um filho de Deus se perca, é igualmente impossível que uma semente da serpente se salve. Então, as suas volições, as suas escolhas, dê o nome de livre-arbítrio, se quiser, elas não podem mudar, alterar os seus destinos. Porque, como disse o profeta, o destino, seja da semente de Deus ou que daquela que não é de Deus, os seus destinos não estão em suas mãos, mas está na mão de Deus. Por que isso? Porque as suas vidas, ou as suas escolhas, as suas volições, elas estão atreladas até às suas próprias naturezas. Ou seja, você vai se comportar como um filho de Deus porque essa é a tua natureza. Aqueles que se comportam impiamente é porque essa é a natureza deles. Então, o destino de cada um está traçado devido justamente à sua própria natureza, seja como filho de Deus ou como filhos do diabo. Então, eles não se tornaram assim, seja filho de Deus ou filho do diabo, por suas livres escolhas. Ninguém decide ser filho de Deus, ninguém decide ser um filho do diabo tampouco. Não é uma escolha deles, mas eles já vieram ao mundo dessa maneira. São duas raças distintas, são duas sementes diferentes. Então, mesmo que Caim, nós já ministramos em outras ocasiões, fizesse o mesmo sacrifício que Abel havia feito, porque veja que Deus chegou até a dar um tempo, quando ele apresentou um sacrifício errado, Deus deu um tempo para que Caim se emendasse com Deus, se corrigisse e apresentasse a ele uma oferta que fosse agradável para Deus. Deus até deu um tempo para que Caim fizesse isso. Mas veja, ele não fez. Mas mesmo que Caim fizesse aquele sacrifício, como o que Abel fez, isso não poderia mudar a sua natureza. Por que isso? Porque o problema ali, meus queridos, não estava apenas no que Caim havia feito, mas naquilo que ele era. Ainda que ele fizesse as mesmas obras justas de Abel, isso não mudaria o que Caim era. Ele era semente do ímpio. Então veja que não era uma coisa que ele pudesse determinar por suas escolhas, por suas volições, por suas decisões. Não, já estava tudo, como disse Mambanda, determinado, destinado. Cada um já tem a sua marca de destino, seja para o céu ou seja para o inferno. Então Mambanda chegou até a citar um exemplo sobre alguém que tinha uma representação em Cristo e deu um exemplo de um outro que não tinha essa representação. Ele disse lá na mensagem O Futuro Lar da Noiva, do dia 2 de agosto de 64. Mambanda diz aqui: agora, esta pequena mulher, eu acho que é a mulher samaritana, sua primeira vida aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava lançada a se perder, porém no profundo dela aqui havia simplesmente um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, aquilo estava ali. Observe, quando Jesus veio e manifestou a palavra, ora, a palavra discerniu os pensamentos que estavam no coração, como Hebreus 4 diz que isso será, Hebreus 4:12. E a palavra era um discernidor dos pensamentos do coração. E ele veio como o filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Aquele sacerdote, unicamente com o ensinamento intelectual, ele disse, ele é um diabo. Chamou Jesus Cristo, o Filho de Deus, de um diabo. Porque é disso que a sua denominação o chamou. O que fez isso? Ele não tinha uma representação. Então, aquilo se enegreceu para ele. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja, imunda quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo, ela tinha uma representação. Desde antes da fundação do mundo, Deus viu aquela mulher como sua semente, como sua filha. E aquele que chamou o seu filho de um diabo, o Senhor nunca o contemplou como uma representação sua. Nunca estava ali como Cristo.
né? E então ela estava buscando que isso fosse feito carne. E quando ele disse, vai e busca o seu esposo e vem aqui. Ela disse, Senhor, eu não tenho nenhum. Disse, você disse a verdade, porque você teve 5 e o que você tem agora não é seu. Você tem tido 5. Esse faz 6 que você tem. Ela disse, Senhor, você não é Beelzebu. Eu percebo que você é um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isto. E ele disse, eu sou ele. Não houve mais dúvida. Você não pode explicar isto. Ela viu e ela creu naquilo. Por quê? O que fez aquilo a ela? Aquilo a redimiu. Agora observe, ele veio a ser um redentor, é isso mesmo? O que significa redimir? Trazer de volta, ou seja, trazer de volta para o lugar onde primeiro estava. Né? Nós estamos lá, né, em Cristo, ou na mente de Deus, como uma representação. Vivemos nesse mundo, perdidos, desencaminhados, mas ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos levar de volta de onde nós viemos. Amém. Então, isso quer dizer que se nós estamos lá, quer dizer que nós éramos atributos seus. Então, todo aquele que for um atributo de Deus, Deus vai resgatá-los e vai comprá-los com o sangue do seu Cordeiro. Amém. Então, ele veio para redimir aquilo que tinha caído. Na queda, isso conseguiu enredar aquela moça, mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo. Era um atributo de Deus. Tinha uma representação. E ele veio para limpá-la. Né? Nós não tínhamos uma pré-existência, mas nós estávamos lá na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Então ele sabia que ele tinha a vida eterna. Vê onde o sacerdote que fez a ele, que fez ele? O enviou diretamente de volta ao seu destino. Seu destino já estava traçado. Ele não tinha uma representação. Sua própria vida, sua própria testemunho de fé do testemunho do que ele era. Então ele, para começar, não tinha nada. Unicamente um ensinamento intelectual. Agora, ouça, amigo, se a única coisa que você tem é um ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso. E você nunca será capaz de obter isto a menos que você tenha obtido representação. Ou seja, a menos que você seja um atributo de Deus, a menos que Deus tenha te contemplado desde antes da fundação do mundo, você jamais receberá a revelação da palavra de Deus. Uma outra mensagem aqui. A união invisível da noiva. No princípio era a palavra, e se a palavra era Deus, então você estava com Deus. Você estava com Deus, lá, na forma de atributos, como representante dessa palavra. Né? Nós somos parte de Deus, nós somos parte dos seus genes. A palavra, a parte que havia de realizar, esteve em Deus antes da fundação do mundo. Ele te viu, ele te conheceu e te predestinou para isto. Eu digo a vocês, tal como essa águia reconheceu essa voz, assim também reconhece o verdadeiro cristão nascido de novo, a voz de Deus falando através da palavra, quando eles veem isto ungido e vindicado. Amém. Então veja, é por isso que Umbanda disse que a predestinação, ou ele ensinava dessa forma, de que a predestinação está baseada na presciência e, por sua vez, a presciência está baseada no destino de cada um. E o destino não é exatamente o resultado das escolhas arbitrárias do homem, mas é uma consequência daquilo do qual a sua própria natureza é. Então, num português bem claro aqui para os irmãos entenderem, o céu não é exatamente o destino daqueles que escolheram ir para lá, mas é daqueles que realmente já foram feitos para ele. E o mesmo também vale para aqueles que irão para a perdição eterna. Não vão lá porque decidiram, porque escolheram, mas porque a sua natureza mostra que esse era o destino para o qual eles deveriam ser dirigidos, encaminhados. Então, mas no entanto, Deus, ele não projetou o inferno para o homem. Né? Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quando isso? Desde muito tempo. Antes mesmo, talvez, de Deus ter criado a raça humana e colocado no jardim,
Já houve lá uma revolta, uma rebelião angelical. De Satanás, dos anjos que o seguiram, que o acompanharam. Então Deus já determinou qual seria o destino desse Satanás e dos anjos que se rebelaram. Mas veja, foi para eles que o inferno será, ou foi planejado ou feito. Quando o diabo também na terra incluiu ou inseriu na raça humana a sua semente, não há nenhum outro lugar para onde Deus deveria encaminhá-lo, senão para aquele mesmo lugar para o qual estava a princípio destinado para o diabo e os seus anjos. É para esse lugar que também terão que ir esses outros que de uma certa forma também são anjos de Satanás, anjos terrenos, né? Então será para lá. Mas não que seja uma coisa que Deus havia planejado a princípio, porque o homem não havia sido criado, nem sequer o casal existia, mas já houve aquela rebelião e já havia um destino para aquela rebelião, ou para aqueles que se rebelaram. Então, por consequência, todos aqueles que aqui também se rebelaram na terra terão aquele mesmo destino, para o qual o Senhor também já traçou para o diabo e seus anjos. Então, todas essas questões aqui que nós estamos apontando, elas são pertinentes a esse tema da predestinação. E por mais difícil que fosse para alguns aceitarem essa doutrina, volta e meia, o irmão Branham, ele precisava mencioná-la. Porque, de qualquer forma, tudo isso que nós estamos falando aqui trata-se de um estudo ou do entendimento bíblico. E isso tudo que estamos falando é a palavra de Deus. Na mensagem que nós não temos traduzida, o irmão Branham disse lá na mensagem A Fé de Abraão, 18 de novembro de 55. E predestinação é uma palavra difícil entre uma congregação de pessoas. Porque a predestinação, realmente presciência, é uma palavra melhor. E a predestinação, ela olha lá para a presciência e a presciência olha para o destino. Ou seja, a predestinação, ela é algo que tem a ver com uma determinação prévia de coisas e eventos que foram conhecidos por Deus de antemão. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Que Deus, sendo infinito no princípio, conhecia o fim desde o começo. Portanto, ele sabia o que as pessoas fariam, então ele poderia predizer o que aconteceria, pois ele sabia o que seria. Antes que Esaú ou Jacó, qualquer um deles nascesse, Deus poderia dizer, eu odiei Esaú e Jacó eu amei, porque ele sabia de antemão que eles poderiam fazer. Ele nunca fez Esaú do jeito que ele era. O que o Umbanda aqui está dizendo para você é que, embora a semente da serpente estivesse aqui, por permissão de Deus, ele não é autor dessa semente. Então, ele nunca fez Esaú do jeito que ele era. Não foi Deus que fez essa semente. É uma semente que foi inserida naquela semente que Deus colocou aqui. Mas Esaú, por opção, era o que ele era. Deus sabia que seria assim. Então, é assim que ele nos conhece hoje. Ou seja, ninguém é condenado à perdição somente porque suas ações o levariam a isso futuramente, mas porque eles seriam dessa maneira. Ele conhece o seu coração. E se você pode enganar o seu vizinho, você pode enganar o seu pastor, mas você nunca será capaz de enganar a Deus, porque Ele conhece o seu coração. Então veja que aqui o Umbanda começou citando para você predestinação, mas daqui a pouco ele vai dizendo, mas não é uma palavra muito boa, vamos usar a palavra presciência, que é uma palavra melhor. Agora, muitos em uma audiência mista não conseguiam aceitar ou entender a palavra predestinação. Por isso que o Umbanda optava, às vezes, por essa palavra presciência. Mas isso não quer dizer de forma alguma que o Umbanda não cria na predestinação. Isso apenas significava que o Umbanda tinha que expor para eles a sua posição doutrinal acerca desse assunto. Ele sabia que esse tema da predestinação estava correto. Veja como que o irmão Liveio, por exemplo, explicava sobre essa sua atitude que o Umbanda tinha às vezes. Porque não foi uma vez ou duas, foram várias vezes. Ele começava falando por predestinação e daqui a pouco ele dizia, não vou usar essa palavra, vamos usar outra palavra aqui. É presciência, é uma palavra muito melhor. Vamos ver aqui, vamos entender por que o Umbanda fazia isso. Oliveira é quem vai explicar para você. Na mensagem que não temos traduzida, da série A Restauração da Árvore Noiva, número 13, foi pregada em 95. Aqui o Oliveira vai citar as palavras do Umbanda.
Observe como Deus predestinou no princípio. Bom, eu direi isso de qualquer maneira. Agora vem o irmão Oliveira explicando. Por que ele disse, eu direi isso de qualquer maneira? Porque os pentecostais odiavam a palavra predestinado. Eles não suportam. Tudo é livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Ah, eu posso ir para Deus, eu posso passar disso, eu posso ir para o inferno, ah, eu posso voltar e ir para Deus, oh, aleluia, eu escapei do inferno, oh, eu me desviei, estou de volta para o inferno. Ah, esqueça isso. Quando Deus alguma vez teve cristãos ioiôs? Mas é isso que a doutrina aí arminianista de Wesley ensina, porque Wesley ensinava isso, né? Você pode estar no inferno, daqui a pouco você pode ser salvo, daqui a pouco você vai para o inferno novo, daqui a pouco você se arrepende e você vai ser salvo outra vez. Esse cristão ioiô não é bíblico e também não está na mensagem, né? Por favor, diz Oliveira, eles odiavam a palavra predestinação. Então ele disse, bem, eu usarei a palavra presciência. E eles sorriam, né? Porque presciência é mais fácil. Não, Deus anteviu. Mas como é que é? Deus determinar, Deus decidir, Deus destinar? Não, nós temos livre-arbítrio. Entende por que às vezes uma banda fazia isso? Porque ele está diante de um público misto, né? Ali havia arminianistas, ali havia... nós explicamos isso em outras ocasiões, havia ali trinitários, por isso que até às vezes, até 1960 ou 61, você vai encontrar uma banda citando o Espírito Santo como terceira pessoa, mesmo sabendo que não é. Nós já explicamos por que ele fazia isso, né? Em consideração aquelas almas que estavam ali nesse estado de cura divina, ele não queria que nada fosse dito que pudesse tirar deles a fé para aquela unção, para receber a sua cura. Então uma banda tinha todo esse cuidado, né? Não que ele concordasse com essa forma como os arminianos ensinam ou como os trinitários ensinam. Então veja que foi exatamente o que uma banda fez nesse sermão que nós acabamos aqui de ler. Então, quantas vezes ele dizia, não é que Deus predestinou, mas é por presciência, ele sabia quem iria se perder e quem seria salvo, né? Às vezes é a maneira que uma banda falava, e isso não quer dizer que ele negasse a soberania de Deus ao escolher os que seriam salvos e os que não seriam. Uma banda sabia que era isso que a Bíblia ensinava e era exatamente assim que uma banda cria. Então, uma banda entendia que Deus não resumia a salvação somente como resultado do livre-arbítrio do pecador, como querem os arminianistas. Deixa eu ler aqui uma outra mensagem, também não temos tradução. A aliança de Deus com Abraão e sua descendência, 56. Jesus veio para um propósito específico. Redimir aqueles que Deus previu que seriam redimidos. Vê? Agora, Deus não está desejando que alguém pereça, mas que todos viessem ao arrependimento. Deus até adoraria salvar a semente da serpente, se ela pudesse ser salva. Mas Deus sabe que ela não pode ser redimida. A sua natureza não pode ser mudada. Seu destino não pode ser alterado, né? Mesmo que ela pudesse se arrepender. Deus sabe que essa semente não pode se arrepender, não pode ser salva. A sua natureza não dá para eles essa prerrogativa. Então Deus sabe perfeitamente que o seu destino quanto a isso já está traçado. Então aqui a mamãe diz, Deus não está desejando que alguém pereça, mas que todos viessem ao arrependimento. Mas, para ser Deus, ele tinha que saber. Agora, a palavra predestinado, como é usada em Efésios 5, predestinar aí, não é uma palavra boa, não é uma boa palavra, mas nós sabemos que é uma boa palavra. Você sabe por que ele falava assim? Porque alguns não gostavam de predestinação, né? Ah, isso aqui realmente não é uma boa palavra. Isso significa, ao falar de predestinação para as pessoas, às vezes, as leva a pensar que Deus simplesmente te predestinou para te empurrar através de um pequeno cachimbo ou algo assim. Isso não está certo. A predestinação remonta à presciência, e a presciência olha para o destino. Ou seja, Deus conheceu de antemão cada um, não somente pelos que eles fariam, mas por aquilo que eles seriam. Ou seja, pela sua natureza, por aquilo que eles já eram, né? Seja como descendência da raça de Deus ou da serpente. Portanto, Deus sendo Deus antes da fundação do mundo, sabia quem seria salvo e quem não seria. Romanos 8. Ele poderia dizer que odiava Esaú e amava Jacó antes do nascimento de qualquer filho, porque pela presciência ele sabia que pequeno impostor Esaú seria e como ele salvaria Jacó. Assim, portanto, por presciência,
Deus conhecia essas coisas. Vê? Presciência. Então alguns chegam até a ler isto aqui e até chegam a anular o tema da predestinação, pensando que Umbanda era contra o tema da predestinação. Então, quando Umbanda citava em seus sermões, por exemplo, o livre-arbítrio, você vai encontrar várias ocasiões que ele cita isso. Ele não estava com isso, fazendo disso realmente algo bíblico, porque você não vai encontrar sequer essa expressão na Bíblia, né? Mas ele usava isso apenas para ser compreendido pelo povo, porque as pessoas têm o costume de citar a expressão livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, para se referir à liberdade de escolha que todos nós temos. Nós temos liberdade de tomar decisões, de fazer escolhas, então usa esse termo livre-arbítrio. Mas em uma linguagem filosófica, o livre-arbítrio é uma coisa que está fora da Bíblia, quando você vai lá para o fundamento, né? Então, só porque uma Umbanda citava o livre-arbítrio, isso não quer dizer que ele concordava com todas as implicações filosóficas que estão envolvidas nesse tema, que é um tema da filosofia, chamado livre-arbítrio. Então, eu já recebi até artigos. Eu lembro de um irmão que uma vez fez uma lista grande de vários sermões de uma Umbanda citando o livre-arbítrio. E a intenção do irmão era com isso tentar provar que o livre-arbítrio era bíblico e que até a semente da serpente poderia ser salva porque tem livre-arbítrio, né? Então veja o que se pode entender sem uma orientação correta, sem ser treinado corretamente. E nós já estamos há alguns dias tratando sobre isso. Nós estamos aqui estudando a mensagem da hora porque Deus nos enviou um profeta mensageiro para nos entregar essa mensagem. Ela abre os nossos olhos para o entendimento correto das Escrituras. Mas como Umbanda disse em algumas ocasiões, ele disse, eu não sou muito bem claro. Mas para a igreja eleita, isso tem que ser muito bem claro. Mas se às vezes a mensagem não ajuda, tem ainda aquele ministério que o próprio profeta disse que seria treinado por ele para ajudar a noiva, para ajudar a igreja. Você lembra que Jesus contava parábolas e alguns não entendiam. Mas aí então, lá em segredo, seus discípulos perguntavam, Senhor, o Senhor contou aquela parábola, nós não entendemos, pode explicar para nós? E Jesus explicava. Então, para aqueles que estão realmente desejosos de aprender, para aqueles que são a igreja eleita por Deus para entender esses mistérios, eles têm que ter esse entendimento correto, eles têm que receber o entendimento correto disso. Seja pelas fitas, seja pelo ministério de Umbanda, ou por aqueles que foram fielmente instruídos. Então não basta você simplesmente pegar uma fita, ou um versículo, ou um parágrafo de um sermão transcrito de Umbanda e pegar a palavra livre-arbítrio e dizer com isso, olha, veja, livre-arbítrio é bíblico, porque o Umbanda citou. Você tem que ter um entendimento correto. Você tem que passar por um treinamento correto. E muitos não querem se sujeitar a esse tipo de treinamento. Umbanda disse para o irmão Oliveira, muitos não vão aceitar o teu ministério de ensino. É uma pena. Porque se aceitasse o ministério de ensino do irmão Oliveira, poderia entender questões como essa do livre-arbítrio. Não, mas o livre-arbítrio é bíblico, uma Umbanda citou. De que forma que você acha que uma Umbanda citava? Com que intenção? Deixa eu ler aqui para você algumas coisas que o irmão Oliveira fala sobre o livre-arbítrio para você entender como exatamente uma Umbanda falava sobre isso. Porque com esse entendimento de um ministro que foi instruído corretamente pelo profeta, você vai entender exatamente o que uma Umbanda falava quando ele citava livre-arbítrio. Numa mensagem do irmão Oliveira que não temos traduzida, a semente sinal do tempo do fim, número 6, do dia 20 de outubro de 93. O irmão Oliveira vai nos dizer assim, toda essa conversa sobre livre-arbítrio é melhor você tomar muito cuidado quando uma Umbanda fala sobre a agência moral livre. A razão do Oliveira mencionar isso aqui é porque você podia, como eu disse, fazer uma lista grande, né, onde o Umbanda citava livre-arbítrio e, lamentavelmente, por causa disso, chegar à conclusão errada ou confundir-se pensando que o Umbanda estava defendendo a mesma doutrina dos arminianistas. É isso que o Oliveira está dizendo. Tenha muito cuidado quando você ler uma Umbanda mencionando o livre-arbítrio. É melhor você ter muito cuidado, porque ele explicou e ele disse, na sua alma há um poder de decisão para receber ou rejeitar. Isso é tudo que ele está dizendo a você. E quem vai fazer isso? O Papa por você? Sua mãe, seu pai, irmão? Não, você faz. Né? Você não se torna cristão porque você foi sugerido por um Papa, por um pastor, por alguém da tua família. Você é cristão porque você decidiu isto na tua vida, confessar a Cristo. Mas nós entendemos, vamos estudar isso aqui, talvez hoje, amanhã, de que essa decisão que tomamos é porque somos uma semente dele e o Senhor nos mostrou a nossa vocação
e nos guiou para ter esse tipo de postura, esse tipo de confissão. Porque foi algo que Deus havia determinado e decidido. Ok. Então, é você quem vai fazer. Então, vocês são agentes morais livres, por assim dizer. Né? Embora eu gosto do que o velho Dr. Pink disse. Ele disse: descubra para mim na Bíblia onde diz livre-arbítrio moral. Apenas encontre a palavra agente. Até mesmo descubra a palavra moral. Procure a palavra livre. Você não é livre até que Cristo te liberte. Né? Conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo e verdadeiramente sereis livres. Né? Enquanto você não tiver Cristo, enquanto você não nascer de novo, você não é de fato livre. Você é escravo do pecado. E quando você nasce de novo, aí você é livre para fazer o que quiser? Não. Você continua sendo servo, mas agora é de Cristo. Né? Mas você é livre do pecado. Você é livre do teu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio está conectado apenas com a vontade carnal. Né? Você não é livre até que Cristo te liberte. Então, é melhor você ter cuidado quando o Umbanda faz essas declarações. Ele as faz para que as pessoas entendam o que ele está dizendo. Vê? Tudo bem. Ele apenas mencionava o livre-arbítrio para ser conhecido pelo povo, para ser conhecido ou entendido, melhor, compreendido pelo vulgo, porque o povo usa, né, despreocupadamente esse termo, essa palavra, sem saber exatamente as reais implicações disso. Eles não entendem que o livre-arbítrio significa que você determina as coisas, que é você quem escreve, que é você quem destina tudo, quando a Bíblia mostra, quando o Umbanda nos mostrou, que é Deus que determina, é Deus que destina e é Deus quem escreve. Né? O Salmo 139 diz que tudo já está escrito. Né? Então aqui, veja, o irmão Oliveira está explicando para você por que usava a expressão livre-arbítrio, mas ele não quer dizer com isso que ele concordava com isso. Então ele podia usar a linguagem do povo apenas para ser compreendido, sem concordar com as implicações que o livre-arbítrio apresentava. Mais uma outra mensagem aqui do irmão Oliveira. Quem é este Melquisedeque, número 12, de 88? Bem, eles dizem: bem, eu creio no livre-arbítrio. Eu quero que você encontre essa palavra na Bíblia. Livre, moral e agência. Eu estou com o Dr. Pink sobre isso. Ah, mas você diz, bem, o irmão Umbanda usou. Sim, mas ouça como ele a usou. Ele não a usou como o mundo aqui fora a usa. Eles usam o livre-arbítrio para dizer que a salvação é uma coisa que determina, cabe a você. O Umbanda usava o livre-arbítrio, mas não da maneira como eles estão usando. Usava de uma outra forma, bem limitada. Mas eu queria saber, você faz ideia quantos realmente da mensagem sabem disso? Muito poucos. Mas se ele se sujeitasse a esse ministério aqui de ensino, começaria a compreender isto. Amém, irmãos? Então veja, jamais tente usar um parágrafo de um sermão do irmão Brana, mencionando livre-arbítrio, para depois negar a predestinação ou tentar criar um ensino falso de que a semente da semente poderia ser salva, como alguns já chegaram a fazer. Se alguém tenta usar um sermão do irmão Brana, ou mesmo um versículo da Bíblia, para tentar provar um ensino errado, é porque essa pessoa, esse indivíduo, no mínimo, não pertence à noiva. Eu vou pegar aqui outra declaração do irmão Oliveira, da Deidade, número 14, de 6 de agosto de 2000. E tentaremos ler um capítulo disso mais tarde, referente à soberania de Deus, e a eleição e a predestinação, que é o que nos dá grande regozijo, e o mundo odeia isto. O mundo odeia sobre o tema da predestinação, mas a nós nos dá alegria, nos dá regozijo. Saber que temos essa segurança, de que somos semente dele, de que Deus nos destinou, de que Deus colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Para nós é uma alegria. A igreja católica, com aproximadamente 1 bilhão, condena isto. E os protestantes, que chegam perto de 1 bilhão, eu diria, eu duvido se 1 milhão entende a predestinação ou que tem qualquer proveito nisto, porque eles têm um Deus de seu próprio livre-arbítrio e de sua própria livre opinião. Alguns fazem esse termo do livre-arbítrio uma idolatria, é como se fosse um Deus. E eles gostam de limitá-lo, gostam de limitar Deus. Não, Deus, tu não podes fazer isso porque eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma agressão escancarada à soberania de Deus. Eles gostam de limitá-lo, eles gostam de fazê-lo dizer o que eles querem que ele diga. Irmão e irmã, nós não fazemos isso.
Se nós fazemos isto, se tentamos pegar um versículo da Bíblia, um sermão de uma umbanda para tentar fazer uma umbanda dizer o que ele não disse, né? Nós não somos noiva. Nós não somos a noiva. Claro e simples. Porque nós compreendemos a soberania. Nós compreendemos a liderança. Amém. Então, realmente, o livre-arbítrio, ele se tornou um Deus para muitos religiosos. Quando uma umbanda disse que nem o seu próprio filho, Jesus Cristo, recebeu do seu pai livre-arbítrio, né? Para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Mas o filho apenas recebeu do pai a permissão que o seu pai determinou de antemão para ele fazer. A umbanda disse que o filho Jesus Cristo não tinha livre-arbítrio. A ele ouvir, é uma mensagem, não temos traduzida, o povo na mensagem não sabe disso. 5 de janeiro de 57, parágrafo 89 da divisão da Voz de Deus. Então a palavra de Deus, que é infalível, prova que Jesus Cristo não curou ninguém até que Deus lhe mostrasse uma visão do que fazer. Encontre um lugar na Bíblia onde um profeta fez alguma coisa sem que Deus lhe mostrasse o que fazer. Não é um homem, é Deus. Nem mesmo Deus reconheceu a carne do seu próprio filho para dar a ele livre-arbítrio para o que quer que ele fizesse. Ele fez exatamente como o pai lhe disse. Né? O Umbanda aqui está dizendo, Deus não deu ao seu filho livre-arbítrio para que ele fizesse o que ele quisesse. Mas Deus dava direção para que o seu filho fizesse aquilo que estava dentro do programa de Deus. Então, quando alguém diz, olha, eu faço o que eu quero, né? Então isso pode ser uma evidência de perdição. Porque uma pessoa que faz assim, que diz, eu faço o que eu quero, ele está provando que ele está servindo a carne, e a carne está vendida ao pecado. Mas alguém que é servo de Cristo, ele faz o quê? A vontade de Cristo. E não a sua. Né? Então, como o Moliveio mesmo disse para nós, quando você nasce de novo, quando você tem Cristo, então de fato é que você é livre. Amém? Porque aí você não é mais escravo da tua própria vontade carnal, não é mais escravo do teu querer, mas você agora passa a ser um servo de Deus, pronto para fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele estava ali para fazer a vontade do seu Pai. E todo aquele que é semelhante a Cristo, ou seja, um cristão, ele não faz a sua própria vontade. A Escritura diz, Paulo disse isso, né? Tudo nos convém, mas nem tudo é lícito. Né? Ou melhor, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei vencer por nenhuma delas. Por que isso? Porque você é servo de Cristo, você não faz o que você quer, você vai agir como Cristo. Ele não fazia o que ele queria, ele não tinha livre-arbítrio para fazer o que ele quisesse, ele fazia aquilo que o seu pai queria que fosse feito. Então veja que só porque uma umbanda falava em livre-arbítrio não quer dizer que ele fazia disso a causa para que um homem pudesse obter a sua salvação. Deus simplesmente viu o destino de cada um através da eleição. Vou usar mais um sermão aqui de uma umbanda para tentar mostrar como uma umbanda explicava isso. Adoção número 1. Ouça isso. Predestinação, olha lá para a presciência, que quer dizer eleição. A eleição remonta à presciência e a predestinação olha para o destino. Não se esqueça que aquela eleição olha para trás aqui. Aqui está. Eu era um carrapicho. A palavra que o Umbanda usou, a tradução seria correta dessa forma como eu coloquei aqui, carrapicho. Alguns poderiam traduzir por joio. Não é exatamente correto, né? Porque é uma outra palavra para joio. Então eu traduzi assim. Então aqui o Umbanda está criando uma situação. Eu era um carrapicho, eu nasci em pecado, formado em iniquidade, vim ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai, mãe e toda a minha família pecadores, e eu era um carrapicho. Mas de repente me tornei um grão de trigo. Como que isso aconteceu? O que é isso? É eleição. Ou seja, antes da fundação do mundo, né, Deus viu quem receberia a sua palavra e quem não receberia. Né? Quem era a sua semente, não é isso? E quem não era a sua semente. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o carrapicho se tornaria um grão de trigo. Amém. Na verdade, um grão de trigo, ele sempre foi grão de trigo. Assim como um carrapicho ou joio, porque alguns podem traduzir isso aqui como joio. Um joio sempre vai ser joio.
Se alguns traduziram isso aqui para o joio, eu não sei, essa mensagem deve ter sido traduzida para um ministério aí, a série Adoção. Não sei como é que eles traduziram isso lá. Mas se está lá joio e se converteu em trigo, alguém pode pegar isso e dizer, então peraí, então uma semente de serpente pode ser salva. O que o Umbanda aqui está querendo dizer é que, você deve entender isto, o joio e o trigo estão juntos, né? Estão misturados. Antes de você conhecer a tua vocação, você atuava como joio. Você tinha a aparência do joio. Você ia para os lugares que o joio ia. Você falava do jeito que o joio falava. Você se comportava como o joio. Você tinha uma postura de joio. Mas você sempre foi trigo. Quando você ouviu a palavra, quando você reconheceu qual era a tua vocação, você deixou as coisas de joio. Você deixou de ir nos lugares onde o joio ia, nos quais te faziam um deles, mas você não era um deles. Você agia como um cabrito, mas você era ovelha de Cristo. Mas você estava perdido, mas ele veio, o que ele fez? Te resgatou, te comprou. Então, é assim que você tem que entender. Então, alguns se atuam como pecadores, mas quando recebem a palavra, são salvos, são santificados, são redimidos, são transformados, são nascidos de novo. É assim que você tem que entender. E não pegar aí uma palavra, era joio e se transformou em trigo. É impossível. Uma vez trigo, querido, é trigo para sempre. Uma vez joio, joio para sempre. Então, continuando aqui. Agora, eu sei que sou um grão de trigo porque estou salvo. Como faço isso? Olhe para trás e veja que ele predestinou isto há muito tempo atrás. Deus determinou que você fosse um trigo. Embora quando você veio, você agiu como joio. Né? Você veio ao mundo nascido em iniquidade, falando mentiras. Né? Pela presciência. Ele viu que eu o amaria. Então ele fez uma propiciação através do seu próprio filho, para que através dele eu pudesse me tornar de um carrapicho a um grão de trigo. Agora, onde eu estou agora, estou salvo, eu estou andando na graça de Deus. Para o que a predestinação olha? Para o destino. Ou seja, isso é algo que não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Amém? Para onde ele me levará e para onde eu irei, isso é com você. Isso aí está com você. Ok. Então veja que embora pode-se chamar de livre-arbítrio, aquela faculdade volitiva que o homem tem, o homem e a mulher têm de tomar decisões e fazer escolhas, por outro lado, esse conceito ele está muito limitado no que tange a salvação. Você tem liberdade, mas essa liberdade não chega até esse ponto de você decidir ou escolher por livre-arbítrio se você quer ser salvo ou não. Se você quer ser semente de Deus ou não. Isso já é o teu destino. Né? A predestinação olha para a presciência e a presciência olha para o destino. Deus predeterminou. De que forma? Ele viu de antemão. Mas o que ele viu de antemão? O teu destino. Ele viu quem era o semente dele e quem não era a semente dele. Né? Eu vou repetir as palavras do Umbanda. Deus não fez Esaú ser o que ele era. Ele era porque era a sua natureza. Não foi Deus quem fez daquele jeito. Mas Deus viu o destino de cada um e por presciência predestinou cada um. Amém? Agora eu quero ler aqui alguma coisa onde o Umbanda fala a respeito disso. Porque eu vou repetir mais uma vez. Da forma como a Umbanda fala, não é predestinação, não é uma palavra muito boa. Presciência. Né? Deus viu, então Deus olhou e tomou uma decisão. Né? Mas aí você está limitando Deus. Se você for interpretar dessa forma, como a Umbanda fala, porque alguns não entendem. Se você for interpretar assim, você dá a entender que o Umbanda estava limitando Deus. Porque a salvação estava condicionada às decisões que alguém iria fazer. Ou seja, Deus primeiro tinha que ver a escolha que alguém tomaria. Então, em cima daquela escolha, então Deus saberia o que fazer. Deus não poderia fazer nada sem antes saber o que o outro ia fazer. Então, o seu plano estava de acordo com a vontade do homem, que ele viu de antemão. É assim que muitos da mensagem estão interpretando. Mas por que isso? Porque não passaram, volto a repetir, por um ministério que foi treinado pelo profeta. Porque este ministério vai dar para você o entendimento correto disso. Mostrei aqui as palavras do irmão Liveio, onde ele explica para você, eu sei que ele falou livre-arbítrio, mas não pegue ele ao pé da letra, porque você vai entrar em apuros, você vai ter problemas. E agora eu vou ler algo aqui que o irmão Brian falou, que foi muito bem claro sobre essa questão de predestinação e presciência. Isso foi pregado por ele em 2016, na mensagem da série Desesperos, número 4. Aqui o irmão Brian diz assim: a principal ênfase na presciência de Deus, como ensinado na maioria dos púlpitos, nada tem a ver hoje com a verdadeira essência de Deus,
pelo planejamento pré-consciente, mas foi distorcida por completo, ao ponto onde está sendo ensinado que a presciência de Deus tem a ver com a escolha do homem e da aceitação passiva de Deus. Deus primeiro viu o que ele faria, quais são as escolhas. Estou vendo que o irmão Iata vai me aceitar. Então, vou determiná-lo, vou salvá-lo, vou predestiná-lo. Não foi assim. Mas é assim que muitos estão interpretando. A escolha e a aceitação passiva de Deus dessa escolha. Olha, eu acho que eu não devia ter interrompido, vou ler de novo aqui. Vamos lá. A principal ênfase na presciência de Deus, como ensinado na maioria dos púlpitos, nada tem a ver hoje com a verdadeira essência do que Deus tem planejado pré-consciente. Mas foi distorcida por completo, ao ponto onde está sendo ensinado que a presciência de Deus tem a ver com a escolha do homem e da aceitação passiva de Deus dessa escolha. E, portanto, Deus fazendo sua escolha com base no pré-conhecimento da escolha que você fará. Deus deixa de ser soberano com esse tipo de pensamento. Porque Deus é soberano, é isso que a Bíblia nos ensina. Dizer que Deus é soberano quer dizer que Ele faz todas as coisas, que Deus determina todas as coisas. Agora, a fim de compreender a presciência de Deus ou a pré-ordenação de Deus, temos de olhar para as Escrituras, sem qualquer filtro denominacional sobre nossos olhos. Devemos estar dispostos em nosso coração a ler a palavra de Deus da maneira como Ele a escreveu, ao invés da forma como fomos ensinados a interpretá-la. Quando a palavra de Deus fala de seu propósito eterno e de um plano, ela mostra como Ele escolhe alguns para serem conformes à imagem de seu Filho. No entanto, a maioria dos ministros estão cegados por sua formação bíblica, que na realidade é o treinamento antibíblico. Se eles não sujeitarem um ministério que foi treinado corretamente, eles vão ser sujeitos a um ministério que não foi treinado corretamente. É um treinamento antibíblico. E assim, eles argumentarão que a eleição está baseada na presciência de Deus. E esta presciência é interpretada por eles como significando que Deus previu certas pessoas que seriam mais maleáveis do que as outras e que elas iriam responder mais ansiosamente à chamada de Deus. E que, porque Deus sabia que eles iriam crer, Ele, em conformidade, predestina para a salvação. Mas não é nada disso. É assim que estão pensando, é assim que estão interpretando, ministros estão interpretando, mas não é dessa forma. Mas esse tipo de pensamento não somente é fundamentalmente errado, mas desastroso sobre o seu relacionamento com um Deus soberano. Esse tipo de pensamento leva para longe a soberania de Deus, substituindo-a pela soberania do homem. Porque Deus está dependendo do que o homem decidiu. Não é uma decisão que Deus tomou. Não é nada que foi determinado por Deus. Aí sim, o destino está na mão do homem. Porque foi o homem e Deus teve que respeitar a opinião, não é isso? Do livre-arbítrio do homem. Substituindo pela soberania do homem e sua capacidade de tomar uma decisão certa sem a intervenção divina. Isso é impossível. Nós nunca poderíamos receber a Cristo se Ele não nos guiasse a essa direção. Mombana disse várias vezes, não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. É Deus quem coloca em nossos corações o desejo de viver para Ele, de servir a Ele, de dar ouvido somente a Ele e de ser guiado por Ele. Não é isso, irmão Elias? O irmão gostou do sermão guia, né? É isso. É Deus que coloca em nós o desejo de sermos sujeitos a Ele, submissos a Ele. Crer no poder absoluto do livre-arbítrio é acabar com a soberania de Deus. Mas o irmão Brandon citou o livre-arbítrio, o irmão Jorge, o irmão Brian, mas ele não citou da maneira como muitos estão citando. E com a natureza soberana de seu plano e propósito. Este ponto de vista da presciência de Deus é completamente contrário ao que as Escrituras realmente ensinam. Dizer, Deus previu que certas pessoas creriam em Cristo e, portanto, Ele os predestinou para a salvação, é exatamente o oposto do que a Escritura ensina.
As Escrituras estabelecem que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem destinatários de sua graça imerecida. Agora, Deus não força o homem a fazer qualquer coisa. Você o faz em seu próprio livre-arbítrio. Ele irá avisá-lo, ele pode até mesmo jogar uma barricada em seu caminho, mas você anda por seu próprio livre-arbítrio e de tomar as suas próprias decisões em sua presença para saber se você vai obedecê-lo ou não. Mas isso não faz com que você faça algo totalmente independente do que Deus preparou para você fazer. O que você faz, as escolhas que na verdade você faz, são aquelas coisas que Deus determinou que você fizesse. Porque, como eu disse, como assim o Jesus Cristo não tinha livre-arbítrio, nós também não temos. Nós, no fundo, fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Satanás perverteu o plano de Deus para o seu próprio plano. Mas só porque ele te deu livre-arbítrio, isso não significa que ele olha no futuro para o que você escolheu e estabelece todo o seu plano de redenção com base na sua escolha. Não foi assim. Né? Como eu disse, tentei explicar ali, o destino está em nossas mãos. Em outras palavras, o destino é uma escolha nossa, é uma escolha de Deus. Agora, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema da predestinação e o arminianismo, e encontrei algumas listas que os arminianistas fazem. Eles citam uma lista de versículos da Bíblia que, segundo eles, indicam que a predestinação seria uma coisa totalmente impossível. Eles fazem uma lista. E eu, sinceramente, tentei pegar uma dessas listas para tentar contestar cada uma delas. Mas alguns argumentos são tão pífios, são tão fracos, que nem vale a pena mencionar aqui. Mas há alguns argumentos e há alguns versículos da Bíblia que eles citam e que eles têm muita confiança de que aquilo respalda a sua doutrina arminianista, que alguns desses eu separei aqui para nós analisarmos. São argumentos que eles usam, são algumas passagens da Bíblia que eles usam. Nós podemos tornar esse assunto bem extenso por dias, nós podemos fazer uma série e explicar um por um, né? Mas não vejo necessidade para isso, em vista do que tanto já ministramos. Isso aqui é só para ajudar nossos irmãos que estudam a doutrina da mensagem a ter esse entendimento correto, para entender como que o Molivé apresentou isso, como o Mambai apresentou esses temas para você. Então, existem alguns argumentos aí dos arminianistas que eu quero aqui expor para você e ver se isso está correto, se eles estão vendo da forma correta, da ótica correta. Uma escritura que eles usam, que eu encontrei nessas listas deles, é 2 de Pedro 3,9. Lá diz assim: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então eles usam esse argumento aqui para dizer, vamos lá, se você diz que algum já está destinado a ir à perdição, como é que você vai ajustar isso com essa palavra aqui de Pedro? Porque aqui Pedro diz que Deus não quer que ninguém pereça. Mas de acordo com os calvinistas, como chamam, né, Deus destina alguns para a perdição. Então eles usam esse argumento aqui. Não, isso tem que estar errado. Então, o que nós podemos entender aqui com essa escritura é que Pedro poderia estar aqui simplesmente dizendo que Deus não tem prazer no perecimento de ninguém. Mesmo sabendo que alguns vão perecer de qualquer maneira. Deus não tem prazer. Deus não tinha prazer de ver Caim perecendo da forma como ele pereceu. Ele até mostrou favor para ele, mas Caim aceitou? Não. Então por que Deus mostrou favor? Será que Deus não sabia que Caim iria rejeitá-lo? Claro, Deus sabia. Ele só fez aquilo para que você entendesse que essa semente como é que se diz? É inconversível. Não sei se essa palavra existe. Se não existe, eu crio aqui. É irredimível. Essa semente é irredimível. Deus usou um exemplo de Caim para você entender. Mesmo que se mostre favor, eles vão continuar resistindo à verdade. Não é desejo de Deus que a semente da serpente se perdesse, mas vai se perder. Esse é o destino dele, já está determinado. Então, a prova disso, como eu disse, foi que Deus falou para Caim mudar suas atitudes de revolta, porque Deus não aceitou o sacrifício que ele fez, mas Caim não aceitou mudar. Né? Deus tentou uma aproximação com aquela semente, apenas para tentar então mostrar para mim e para você que aqueles são destinados à ira, não aceitam a correção dos seus erros. Caim não aceitou. E toda semente que vem dessa linha ímpia não aceita ser corrigido, não aceita se emendar. Por mais que se tente mostrar para eles alguma generosidade,
como Caim também recebeu, mas recusou. Então o problema não estava somente na oferta, como eu disse, que Caim ali havia feito, mas em si próprio, na sua natureza. Porque mesmo que Caim ofertasse corretamente, isso não iria mudar nada daquilo que ele era. Né? Portanto, Deus estende a sua misericórdia, sim, para todos. O Mamãe explicou isso muito bem com aquela parábola de Jesus. A chuva cai para todos. O sol brilha para todos. Mesmo para o incrédulo. Até o momento em que a sua rejeição ultrapassa aquela linha de misericórdia que a Mamãe falava. E a partir de então, o que acontece? Deus mesmo começa a endurecer o seu coração para que eles nem aceitem mais a correção. Deus demonstra favor para alguns, mas quando essa semente ultrapassa a linha de misericórdia, eles já também são rejeitados. Deus não tem mais nada para oferecer para eles. Quero ler aqui alguns sermões do Mambrana, onde ele trata sobre isso. Deus não quer que ninguém pereça. Ele mostra favor a todos. Mas mesmo para aqueles que a quem ele mostra favor, há um ponto em que eles ultrapassam aquela linha de misericórdia. Quando isso acontece, Deus mesmo endurece aquela semente, endurece aquela pessoa, para que ela não tenha realmente a menor possibilidade de tentar se emendar. Mesmo que desejasse, porque a sua natureza, na verdade, não permite isso. Então aqui alguns sermões do Mambrana. A presença do Senhor Jesus. Não sei se tem tradução. 12 de junho de 55. Lembre-se, se você despreza a misericórdia, não resta mais nada a não ser juízo. Isso é tudo o que você pode. Se você ultrapassar e passar por cima da linha divisória da misericórdia, não resta mais nada a não ser juízo. Então Deus, antes de fazer qualquer coisa aqui na terra, Ele sempre envia um aviso. Outra mensagem. Então Jesus chegou e chamou o 64. Chegou a hora da ação. Chegou a hora de crer ou não crer. Essa linha separadora chega a todos os homens e mulheres. Ela vem para todos os filhos. Às vezes, quando você passa por essa linha, nada mais resta a não ser uma coisa, que é o juízo. Quando você passa entre a misericórdia e o juízo, quando você passa por essa linha. Outro sermão, alimento espiritual, seu tempo de 65. Nada resta senão juízo quando se ultrapassa a linha da misericórdia. Outra mensagem aqui, o anjo do Senhor. Agora, irmão, está tudo bem o que você disser sobre mim, mas tenha cuidado com o que você disser sobre Deus, contra o Espírito Santo. Bem, talvez, o que seria se você pudesse estar errado? Se você estiver errado, você poderia atravessar a linha de separação. E não haveria perdão neste mundo ou no mundo por vir para você. Sabia disso? Jesus disse, todo aquele que falar uma palavra contra o Espírito Santo nunca será perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. Essa é a sua palavra? Tão essencial como quem nasceu do Espírito de Deus. A menos que um homem seja nascido da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Então, o que nós podemos entender aqui é que uma evidência de perdição, ela pode ser obtida quando alguém insiste em não se corrigir. Porque uma vez que ele faz isso, ele está, segundo o Mambrana, ultrapassando a linha de misericórdia, e quando isso acontece, não há mais arrependimento. Quero ler mais alguns sermões ainda aqui. O ano de jubileu. Agora, a parte ruim disso é que, amigos, se você fizer agravo ao Espírito Santo uma vez com muita frequência, se você continuar pecando e errando e não se corrige, a palavra vem, te corrige, você não se acerta com Deus, se isso for com muita frequência, então você cruzou a linha de separação. Você chega a um ponto onde não há mais arrependimento para você. E você será selado no reino das trevas, onde você nunca verá o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Caim, foi o que aconteceu com toda a sua descendência. Você nunca verá a esperança da vida e ficará marcado para todo sempre. Outra mensagem aqui, o princípio e o fim da dispensação gentia, 55. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, porém há uma linha de separação entre a vida e a morte. Você nunca deve cruzar isso, está vendo? Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo. Você pode resistir à palavra por algum momento. Porém, é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já advertiu em alguma coisa, Ele adverte. A todos nós, puxa as rédeas da advertência e diz, agora chega. Então, há um momento que há um limite.
né? Então é melhor você observar o que você está fazendo, daquele momento em diante. Se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. Então, quando essa linha de misericórdia é cruzada, então Deus, o que ele faz? O que o Mamãe aqui está dizendo para nós? Deus, ele endurece o coração do incrédulo, no sentido de permitir que ele tenha até a própria mente do diabo para crer uma mentira e fazer até ele pensar que ele está certo nisso. Uma pessoa que ultrapassou o limite, a linha divisória da misericórdia é isso. Ao momento que o próprio Deus endurece. Como é que ele endurece? Ele permite que ele tenha a mente do diabo. Para que tudo mais que ele já fazia, ele continue fazendo pensando que está tudo certo. Porque ele não sente mais correção, não há mais uma palavra de correção para ele, porque ele ultrapassou aquela linha. Umbanda disse isso na mensagem O Selo de Cristo 55. A sua consciência até diz a você que isso é verdade, a menos que você tenha cruzado a linha de separação. Quando alguém ultrapassa a linha, ele não tem mais consciência de que o que ele está fazendo está errado. Do que ele está crendo é algo errado. Cruza a separação. Então você foi entregue a uma mente do diabo, a uma ilusão, para crer em uma mentira e ser condenado por ela, pensando que você está certo. É isso que acontece com toda a semente ímpia. Isso, meus queridos, não pode acontecer com a semente eleita de Deus. Estou lendo isso aqui para você entender o que acontece com os ímpios. Deus mostra favor até mesmo a eles. Por que isso? Pedro disse, Deus não quer que ninguém se perca, não é isso? Mesmo eles sabendo que vão se perder. Mas ele dá esse favor para todos. Né? Mas isso aqui é uma evidência de perdição. Estou tentando ler isso aqui para você entender. Há um momento em que alguém pode ser não mais corrigido e acha que tudo que está fazendo está correto, está certo. Mas por quê? Porque Deus disse que não faria mais nada, entregaria esta pessoa a uma mente do diabo para pensar que o que ele está fazendo é o correto. E você sabe que o que o Umbanda aqui está dizendo é uma coisa que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. Paulo disse que essa é a maneira como Deus atua com alguns. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 11 a 12 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou seja, Deus vai dar a mente do diabo para pensar que o que ele está fazendo está certo. Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nenhum filho de Deus vai passar por isso. Eu não creio nisso. Isso aqui é para você entender o que acontece com aquela semente que não teve uma representação. Amém? Você entende isso? Então, alguém que cruza essa linha de separação, ele perde a noção de que ele está em pecado. De que ele está indo contra a palavra, de que ele é anti-palavra ou anti-bíblia. Né? Mas enquanto o pecador tiver noção dos seus pecados, isso é um sinal de que a misericórdia ainda está estendida, ainda está disponível para ele. Mensagem que não temos traduzida, Jeová Jireh 58. Você diz: irmão Brana, eu tenho sido tão pecador, creio que cruzei a linha de divisória, a linha da misericórdia. Creio que não há mais salvação para mim. O Umbanda diz: não, você não cruzou, ou você não estaria aqui esta noite. O que o Umbanda aqui está dizendo é, enquanto você tem consciência de que você é um pecador, há esperança para você. Ah, Senhor, eu acho que eu estou errado, acho que tu não vai mais me salvar, tu não vai me perdoar. Se você tem esse pensamento, então você não chegou nessa linha. Porque aqueles que ultrapassaram essa linha não têm mais consciência dos seus erros, dos seus pecados. Outra mensagem, também sem tradução. Sou eu, não tem mais 60. Talvez o médico diga que você não pode mais viver. Talvez você pense que cruzou a linha de separação e não pode ser salvo. Isso está errado. Contanto que você tenha o suficiente de Deus sobre você para vir aqui a esta igreja esta noite, há esperanças de que você seja salvo, desde que o Espírito de Deus esteja lidando com você. Mas quando alguém ultrapassa a linha, o Espírito não lida mais, não trata mais. E contanto que você tenha fé suficiente para vir aqui, para receber oração e estar sob a atmosfera do Deus vivo, sob sua proteção e suas asas, se você simplesmente usar essa fé e se apegar à promessa de Deus, você ficará bem. Deus prometeu isso e é o que Deus disse. Por que foi que Judas se enforcou? Por que Judas deu fim à sua própria vida? Porque ele achou que não tinha mais esperança para ele. Porque ele achava que o tipo de pecado que ele cometeu não tinha forma de ser perdoado. Foi por isso que ele se enforcou. E ele se enforcou aonde? Foi no madeiro. Né?
para dizer, olha, eu sei que o Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu não tenho mais fé para crer que o tipo de pecado que eu cometi pode ser perdoado. Então eu não quero que nenhum inocente morra por mim. Eu mesmo quero salvar minhas dívidas, eu mesmo quero pagar pelos erros que eu fiz. Então eu aqui no madeiro vou me suspender e eu vou morrer. Era isso que Judas estava dizendo com a sua morte. Mas alguém que ainda não ultrapassou ali na misericórdia, ele sabe que por mais horrendo que pode ser o seu pecado, ainda há sangue no propiciatório por ele. Basta ele buscar a Deus com humildade, se converter dos seus maus caminhos, e Deus vai salvá-lo, Deus vai resgatá-lo. Mas aqueles que ultrapassaram a linha não sentem mais sequer o desejo de ser perdoado, de ser emendado e de ser corrigido. Então, quando alguém conhece a verdade e resiste em aceitar essa verdade, ele estará então cruzando, como disse o Mambrana, essa linha de separação. Vou para outro sermão dele aqui, poder transformar. Não cruze essa linha de separação. Veja, quando você sabe fazer o bem e não faz, para você isso é pecado. Então, alguns usam aquelas palavras que nós lemos ali de Pedro, né? Deus não quer, não é desejo de Deus que alguém se perca, mas que todos venham arrependimento. Alguns estão usando essas palavras dele, dizendo que é impossível harmonizar aquilo que Pedro diz com o ensino bíblico de que há alguns que vão se perder, como se Deus quisesse. Então eles dizem que é uma contradição aqui. Mas o que Pedro aqui está dizendo para você é que Deus sempre tem em sua mente o número certo daqueles eleitos que serão salvos. Ou seja, quando Pedro diz que não é desejo de Deus que alguém se perca, de quem que ele está falando? Daqueles também que Deus elegeu. Daqueles que Deus elegeu para a salvação, Deus não quer que nenhum deles se perca, e nenhum deles se perderá. Todos eles vão chegar à salvação, nenhum deles vai ultrapassar essa linha de misericórdia. A misericórdia vai ser estendida a todos aqueles que Deus quer que sejam salvos, porque Ele os elegeu para isso. Então vamos ver aqui alguns versículos da Bíblia que mostram para você que Deus conhece o número daqueles que são salvos. Deus sabe quem é que são aqueles que são dele. Romanos 11, 25. Aqui diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Vocês, gentios, que agora foram salvos, talvez vocês pensem que Deus não vai mais salvar os judeus, né? Não sejam presumidos. Deus vai salvar também os judeus. É isso que está dizendo aqui. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, né? Então, é Deus mesmo que endurece depois que alguém ultrapassa a linha de misericórdia, né? O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Então Deus não vai deixar nenhum da sua eleição perder, seja judeu, seja gentil. Então Deus, ele está dando um tempo, o tempo que é necessário, para que aqueles da eleição que restam ser salvos, alcancem então a salvação, e cada um no seu tempo oportuno. Porque ele não quer que nenhum dos seus eleitos se perca. Amém? Hebreus 4, 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Deus tem um número certo. Olha, resta uns para fechar o número. Né? E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então tem alguns que não vão ser salvos. Mas Deus conhece aquele número daqueles que precisam ser salvos. Resta alguns. Apocalipse 6:11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Então há um número que tem que ser completado. E Deus não quer que nenhum desses pereça. É isso que Pedro aqui está dizendo. Então, como você pode ver, essa escritura de Pedro, ela mais favorece a predestinação do que contraria ela, como querem os arminianistas. Não há contradição da Bíblia sobre isso. Há só mais um argumento aqui deles que eu vou mencionar, e eu vou encerrar isso aqui. Não vou concluir esse estudo hoje. Eu vou dar continuidade amanhã. Amém? É um outro argumento que eles usam, um versículo muito usado, embora eu já mencionei em outros lugares, só vou tratar disso mais uma vez aqui. É aquela escritura lá de 1 Timóteo 2,4, que eu creio que todos conhecem. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o versículo favorito dos arminianistas. Ora, Paulo está dizendo, Deus quer que todos sejam salvos. Então não tem essa coisa de que alguns
vai ser e outros não vão ser. Está aqui, está claro. Deus quer que todos sejam salvos. Mas sempre quando os arminianistas leem isso, eles tiram esse texto do contexto. Porque quando Paulo disse isso para Timóteo, que era um meio judeu, né, ele era meio judeu e meio gentil. Quando Paulo disse isso para Timóteo, é até para ajudar ele a lembrar do que Deus fez na vida dele. Porque ele não era 100% judeu. Até então pensava-se que só os judeus seriam salvos. Mas agora, Paulo vai dizer para Timóteo que Deus quer que todos, seja, não apenas judeus, mas gentios também sejam salvos. E é por isso que mais adiante, depois que Paulo diz isso a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, versículos mais adiante: para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então eu estou aqui como uma testemunha para vocês de que a salvação não é só para Israel agora. Deus agora quer salvar a todos. Todos quem? Judeus e gentios. O que o apóstolo Paulo estava ensinando nas suas epístolas é que há uma raça eleita, tanto dentre os judeus, como também dentre os gentios. Nem todos os judeus serão salvos, nem todos os gentios serão salvos, mas um povo eleito que Deus anteviu. Ele viu o destino de cada um por presciência e determinou. Não foi isto? Nós estamos entendendo isso. É assim que Paulo entendia. É dessa forma. Então, os judeus pensavam que o Senhor era Deus somente deles. Mas agora, Paulo, dizendo ser apóstolo dos gentios, ele diz, não, Deus não é Deus apenas dos judeus. Deus também é Deus das nações, dos pagãos, dos gentios. Romanos 3,29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, ele não quer salvar só judeus. Agora ele também quer salvar, além dos judeus, também gentios, ou seja, todos. Então, dentre os judeus e dentre os gentios, há um povo eleito para a salvação. É isso que Paulo estava dizendo. Então, Paulo estava tentando trazer luz às Escrituras, porque em várias ocasiões Deus havia prometido que estenderia a sua benignidade para todos os povos. Isso era um mistério que ainda estava oculto na Bíblia, mas agora Paulo estava trazendo à luz isto. Né? Uma escritura, Paulo não menciona, mas nós podemos mencionar, é Isaías, deixa eu ver onde é que está isso. Isaías 56. Olha o que diz a partir do versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Não era só para a nação de Israel, para todos os povos, também para os gentios, para as nações. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Ou seja, junto com a nação de Israel, junto com os judeus, há entre as nações um povo que Deus vai separar. Veja, as Escrituras mostravam isso, mas os judeus nunca quiseram aceitar isso. Nunca quiseram entender dessa forma. E você sabe que o próprio Jesus mencionou isso também, lá em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ali ele estava tratando com os judeus, mas depois que ele partisse, ele ia encaminhar Paulo e outros para ser apóstolos dos gentios, para juntar ao aprisco do Senhor aqueles que eram deles, para que sejam só rebanhos, submissos, sujeitos a um só pastor. Então veja, queridos, que a salvação para as demais nações era um mistério que estava ali na Bíblia e que estava encoberto e que agora Paulo aqui estava tentando mostrar para a igreja. E ele diz isso para nós lá na sua carta aos Efésios, Efésios 3,4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Era um mistério, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, muito menos para os judeus. Né? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que é, Paulo? A saber, que os gentios são co-herdeiros e do mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então agora aqui Paulo está dizendo, Deus quer agora salvar a todos. Isso era um mistério. Agora você tem que entender, a salvação também está sendo estendida para os gentios. Ou seja, Deus quer a salvação de todos e não somente de Israel. Portanto, quando Paulo disse que Deus quer salvar a todos, foi para deixar claro que a salvação não era mais uma exclusividade do povo judeu.
mas que também estava disponível para os gentios, ou seja, para qualquer um que invocasse a Cristo como seu Salvador. Lá em Romanos 10, 12, Paulo vai dizer: porquanto não há diferença entre judeu e grego. Quem é o grego aqui? Gentil. Amém? Não há diferença entre judeu e gentil. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Ele quer salvar todos. Né? Todos quem? Agora você já sabe. Judeu e gregos. Gentios. Ele é o Deus de todos. Será que ele é Deus só dos judeus? Não. Ele é também Deus dos gentios, dos gregos. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o versículo chave aqui para você entender. Ele disse: Deus é Deus de todos, rico para com todos, seja judeu ou gentil. Todos quem? Todos aqueles que invocam. Agora, aqui está a questão. Quem são os que invocam a Deus? Hã? Quem são os que invocam a Deus? Somente aqueles que Deus chama são os que o invocam. Veja o que Paulo aqui vai dizer lá em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aqui Paulo está dizendo, nós pregamos Cristo para judeus e gentios. Mas quem são esses? Todos que são chamados. Então, todos aqueles que são chamados por Deus, seja judeu ou gentil, nós estamos pregando o Evangelho. Né? Porque a salvação é para todos, judeus e gentios. E agora vamos mais a fundo. Então, se Deus somente salva aqueles a quem foi pregado o Evangelho, e eles creram, seja judeu ou gentil, mas tem que ser chamados, quem são esses que são chamados? Nós temos que voltar para o texto que nós lemos no início. Porque Paulo disse que aqueles que Deus chamou são os que ele predestinou. Não foi isso? Vamos ler de novo. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. Aqui está, queridos. E quem são os que ele chamou? Tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Porque ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Então aqueles que ele predestinou são aqueles que ele chamou, são aqueles que o invocam. E aqueles que o invocam são depois o quê? Justificados, glorificados, são salvos. Veja que os arminianistas, eles criam uma grande contradição com as Escrituras. E não há necessidade disso. Porque o que Jesus sempre nos mostrou é que a salvação está disponível para todos aqueles que o invocam, porque essa é a vontade dele. Mas a vontade do Pai é salvar aqueles que têm nele uma representação. João 6,40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O estudo não termina aqui. Eu vou dar continuidade a esse tema amanhã, misturando com mais alguma outra coisa que nós queremos comentar. Amém? Nos colocamos de pé. Curva a tua fronte, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai, agradecemos por esse tempo que tivemos, onde aqui lembramos tudo isso que foi tratado pelo teu apóstolo Paulo, o doutor dos gentios, e também pelo teu profeta William Branham, e por aquilo que foi mais aclarado hoje, Senhor, através desse ministério que foi instruído pelo mensageiro, irmão Livei, irmão Brian Kossorek. Usamos todos esses temas aqui, Senhor, ou antes, todas essas palavras, esses homens, para ter um entendimento bem acurado, bem apurado, Senhor, sobre o que as tuas Escrituras nos ensinam a respeito disso. Pedimos isso, Senhor, para que Tu nos conceda o espírito de humildade, para continuarmos submissos a Ti e a Tua palavra, e ter a inteira compreensão da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa ajudar, que essa ministração que foi feita hoje possa ajudar os Teus filhos a ter esse entendimento mais aclarado. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, para que Tu nos conduza, Senhor. Essas coisas que lemos há pouco, que nós jamais venhamos chegar a esse ponto, Senhor, de passar essa linha divisória da misericórdia. Se há uma coisa que estamos fazendo e que não é do Teu agrado, Senhor, que Teu Santo Espírito venha nos alertar, venha nos corrigir e que possamos nos emendar, porque essa é a postura que todo filho Teu, que pertence à Tua semente eleita, deve fazer, Senhor. Aqui estamos submissos a Ti, não apenas para ouvir de Ti, para aprender a Ti, mas para nos sujeitarmos a Ti e a Tua palavra. Queremos que Tu sejas, Senhor, o nosso guia. Queremos que Tu sejas, Senhor, o nosso pastor. Ajude-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.